Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre arte, produção, indústria cultural. Theodor Adorno, que viveu de 1903 a 1969, Max Horkheimer, que viveu de 1895 a 1973, e Walter Benjamin, que viveu de 1892 a 1940. Esse é um pouquinho do pensamento desses grandes baluartes da escola de Frankfurt. No início do século XX, reuniu-se na Alemanha um grupo de pensadores a quem atribuímos o nome de Escola de Frankfurt. Em trabalhos que analisavam a arte e a cultura da época, os filósofos Allen Horkheimer, dois dos principais nomes do grupo, criaram o conceito de indústria cultural, que apareceu pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, publicado em 1947. Antes deles, outro filósofo alemão, Walter Benjamin, também havia publicado ensaios sobre a questão da arte na sociedade industrial. O pensamento produzido pela Escola de Frankfurt, em geral denominado teoria crítica, exerceu grande influência na filosofia e nas ciências sociais ao longo do século XX. Para Walter Benjamin, a natureza da obra de arte havia se transformado radicalmente após a invenção das técnicas de reprodução mecânicas em meados do século XIX. Se antes uma pintura ou uma escultura eram objetos únicos, com o advento da fotografia elas puderam ser reproduzidas em massa, o que transformou a relação do público com a arte. Antes da invenção da fotografia, por exemplo, apenas quem fosse ao Museu do Louvre, em Paris, poderia conhecer a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Com a reprodutibilidade técnica, sua imagem ganha uma circulação universal. Com isso, a arte deixa de ser acessível apenas a poucos. Apesar de a pintura nunca perder seu caráter original, sua autoridade é diminuída. Podemos também pensar no exemplo da música. Ela só estava acessível quando os músicos se reuniam para tocá-la. Com a industrialização, a invenção de técnicas e equipamentos de gravação permitiu que uma música fosse gravada e que alguém que tivesse em casa um aparelho de reprodução pudesse ouvi-la a qualquer momento, sem precisar ir a um concerto. Os três filósofos estiveram ligados ao Instituto para a Pesquisa Social na cidade alemã de Frankfurt. Os pensadores ligados ao Instituto, mesmo com diferenças intelectuais entre si, formaram aquilo que se tornou conhecido como a Escola de Frankfurt. Suas pesquisas foram influenciadas pelo pensamento de Karl Marx, Nietzsche e Freud. Alemães de origem judaica sofreram perseguição durante o período nazista e precisaram deixar o país. Adorno e Horkheimer exilaram-se nos Estados Unidos e retornaram após o final da Segunda Guerra Mundial. Benjamin não teve a mesma sorte. Quase capturado pelos nazistas ao tentar deixar a Europa, acabou se suicidando. A obra Boîte en valise, em francês, Caixa numa maleta, feita pelo artista conceitual francês Marcel Duchamp entre 1935 e 1941. A caixa traz cópias em miniatura de 69 obras do próprio artista, que mais tarde reproduziu edições de luxo dessa mesma obra. A invenção da fotografia e mais tarde o cinema inaugurou uma forma completamente nova de arte, uma vez que em ambos os casos não fazia sentido falar em original. A imagem fotografada e reproduzida por meio de inúmeras impressões também não mantém com suas cópias a mesma relação que uma pintura mantém com sua imagem reproduzida. A pintura não deixa de ser única, enquanto as imagens são cópias dela. Já no caso da fotografia, tudo é cópia, a arte é cópia. Da mesma forma, várias salas de cinema exibem cópias do mesmo filme e não faz sentido querer assistir ao filme original. Para Benjamin, a possibilidade de reprodução contém um aspecto positivo, pois democratiza o acesso à arte que deixa de ser privilégio das elites. Embora a obra de arte perdesse seu caráter singular, sua unicidade, com a evolução técnica, poderia ser levada a um grande número de pessoas. Benjamin, na década de 30, nem sequer poderia imaginar aonde chegaríamos décadas depois com as tecnologias digitais que potencializaram ainda mais a questão da reprodutibilidade. Em oposição a Benjamin, Adorno e Horkheimer acentuaram o caráter problemático desse processo, exatamente por ele vir acompanhado de uma massificação das artes. Eles afirmavam que a obra de arte reproduzida seria transformada em mais uma mercadoria pela lógica capitalista de produção e circulação, e tornando-se uma mercadoria, ela deixaria de ser obra de arte para se tornar-se uma coisa. Segundo os dois filósofos, surgia assim uma nova indústria, a indústria cultural, destinada a produzir objetos culturais em larga escala para serem vendidos como mercadorias. O cinema e posteriormente a televisão se tornaram uma indústria que produz mercadorias culturais, os filmes e a programação. E a música também passou a ser produzida segundo a lógica de mercado das gravadoras. Em lugar de democratizar a arte, como pensava Benjamin, levando a um número maior de pessoas,
Apenas mais produtos foram criados para serem oferecidos ao mercado consumidor. Dessa forma, a aura da obra de arte, sua unicidade, o gênio criativo do artista, a questão estética e todas as revelações que a arte verdadeira poderia trazer à experiência comum das pessoas foram perdidos. O efeito desse processo é o que Adorno chamaria mais tarde de semicultura, uma cultura pela metade. Isso ocorre porque é a indústria quem decide o que deve ser produzido de acordo com sua lógica capitalista. Ouvimos as músicas que o mercado nos oferece, assistimos aos filmes que a indústria nos oferece, pensamos isso, que escolhemos aquilo de que gostamos, mas estamos apenas escolhendo a partir das opções que a indústria cultural nos dá. E as coisas se tornam muito parecidas umas com as outras porque também é característica da indústria cultural repetir em seus produtos uma fórmula que já se sabe que dá certo. Diante da falta de opção e da falsa variabilidade dos produtos, nós perdemos nossa capacidade crítica. Nos habituamos e continuamos consumindo os produtos superficiais e de baixa qualidade que nos são oferecidos. Daguerreótipo, uma das primeiras máquinas fotográficas de reprodução de imagem em larga escala, inventada em 1837 pelo francês Louis-Jacques Mandé Daguerre. O daguerreótipo influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX e contribuiu mais tarde na criação do cinema. Boiar no mar é de graça, é de graça, é de graça. Eu vou fazer uma ciranda para botar o disco. A lei de incentivo à cultura, a cultura, a cultura. Mas é preciso entrar no gráfico, no mercado fonográfico. Mas eu não sei negociar, eu só sei tocar meu tamborzinho. E olhe lá, e olhe lá. Karina Burr, ciranda do incentivo, no álbum Eu Menti Pra Você. Então, para que a indústria cultural consiga agradar a um público bastante diverso, os produtos precisam apenas continuar entretendo e exigindo muito pouco do nosso intelecto, nos tornando cada vez mais alienados. Parece muito como deixar que alguém escolha por nós e sirva pronta a programação, mas você já pensou que, além de tudo o que foi dito, os donos da indústria cultural também escolhem o tipo de ideia que eles querem incutir em nossas mentes junto com seus produtos culturais? Atualizando esse debate, poderíamos questionar em que medida a internet, como meio de comunicação de massas e como arquivo digital de uma grande quantidade de informações de produtos culturais, pode agir a favor ou contra a indústria cultural. Por um lado, a tecnologia hoje permite que o músico tenha um estúdio em sua casa, grave as músicas que compõe e as divulgue na rede mundial, cobrando ou não por seu trabalho. A diversidade de criações a que temos acesso, portanto, nunca foi tão grande, o acesso a elas é muito mais direto. Nesse sentido, podemos pensar em como a internet contraria a indústria cultural, porque nos tira de uma posição passiva em relação aos produtos que querem nos empurrar. Por outro lado, a tecnologia e a internet podem ser elas mesmas um reforço da própria indústria cultural. Os algoritmos estão aí para isso, né? Não deixar com que fuja de quem detém o poder econômico o controle sobre o que nós vemos ou não, que temos acesso ou não. Quem direciona os seus interesses na web? Você vai em busca de sua programação cultural e do que gostaria de apreciar ou apenas consome aquilo que lhe oferece? Fica aí o questionamento, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta lá vista, babies, até a próxima.